Por um lado, temos um dos bairros mais luxuosos, mais extravagantes e maiores de todo Tóquio. E por outro lado, um mar de gente no famoso mercado tradicional de Tsukiji. Hoje, vamos ver um pouco dos contrastes e um pouco de histórias bem variadas do que é a região de Ginza. Bom, veja que aqui, por exemplo, temos um lugar super luxuoso e emblemático de Ginza, que é o Nissan Crossing. Quando se fala Nissan, uma das marcas automotivas mais importantes do mundo, grande concorrente da Toyota, que é quem lidera o mercado de carros no Japão. Mas vocês sabiam que a Nissan está correndo um grande risco de falir, basicamente? E o fato é que não é a primeira vez. Em 2009, mais ou menos, a Nissan tinha uma dívida de aproximadamente 20 bilhões de dólares. De dívidas. Então, o que ela fez? Fez uma aliança com a Renault, da qual comprou mais ou menos 36% da Nissan. Foi a Renault que comprou. E com isso, a Renault ganhou o direito de escolher o Chief Executive Officer da Nissan no Japão, e essa pessoa se chamava Carlos Ghosn. Que aqui dentro eu não posso falar muito alto, mas a questão é que essa pessoa, esse Carlos, um libanês, basicamente salvou a empresa. De 20 bilhões em dívida, passou a receber royalties em só 2 anos. É que, claro, primeiro ele eliminou toda aquela cultura de hierarquias por antiguidade que existe nas empresas japonesas. Porque é assim, o Japão valoriza mais a antiguidade do que o mérito próprio. Portanto, quanto mais antigo você é, mais direito você tem de acabar sendo promovido. E, claro, o fato é que não se sabe o número exato. Mas supõe-se que a Nissan tem muitos dirigentes, muitos vice-presidentes, e as decisões acabam avançando de forma extremamente lenta, por toda a burocracia que existe com tantos dirigentes na mesma empresa. Pelo que eu entendi, a Toyota não tem tantos assim. Acho que são 4 pessoas principais que tomam as maiores decisões. Esse não é o número exato, não sei, mas enfim, só para ter uma ideia. Veja, uma das grandes medidas que Carlos Ghosn tomou foi fechar 5 grandes fábricas da Nissan no Japão. E houve entre 15 e 20 mil demissões em todo o país. E, claro, reduziu muito o orçamento, reduziu a quantidade de fornecedores, com isso as coisas ficariam mais eficientes. Reduziram fornecedores, mantendo só os de melhor preço, o que essencialmente salvou a Nissan. Mas o que aconteceu? Em 2019, Carlos Ghosn teve que fugir para o Líbano, onde não há lei de extradição para o Japão. Como estrangeiro, ele se refugiou em seu país de origem, onde não pode ser levado ao Japão para julgamento. Julgamento de quê? Bem, mau uso de fundos da Nissan, da empresa. Ou seja, diziam que ele estava cometendo fraudes fiscais e questões pessoais, não da empresa. E ele estava usando muitos fundos da empresa para despesas pessoais. Quer dizer, sim, foi errado. Ele fez coisas muito corruptas. Mas, no fim das contas, foi ele quem salvou a empresa. A empresa estava indo bem, mas desde que Carlos Ghosn saiu de novo, a Nissan voltou a ficar em perigo. Também trouxeram um Chief Executive Officer japonês, que liderava uma filial da Nissan em outro país. Acho que era da China. Trouxeram ele para o Japão e parece que está tudo bem. Mas esse era mais democrático, dava mais espaço para decisão a todos os gerentes gerais e vice-presidentes da Nissan. Diferente de Carlos Ghosn, que decidia tudo sozinho e dizia, vai ser assim e ponto final. Não peço autorização de ninguém, sou o Chief Executive Officer e mando aqui, foi assim que a empresa foi salva. O que acontece é que no Japão não existe cultura de demissão. E claro, Carlos Ghosn era tudo o que um japonês não tinha coragem de fazer. Tomar todas as decisões passando por cima dos outros cargos importantes. Deixar essa cultura de ascender apenas por antiguidade e que todos sejam chefes. E começar com as demissões em massa, que claro, afetaram muitas pessoas. 14, 15, 20 mil demissões. Mas claro, isso fez com que salvasse a empresa. E foi assim que a Nissan conseguiu não falir. E agora está o tempo todo como se a Nissan estivesse entre as empresas menos rentáveis do Japão. Acho que a dívida que eles têm agora já superou a dívida que tinham antes de Carlos Ghosn. Agora vamos para um lugar onde temos, sim, algumas marcas que realmente são bem-sucedidas. Porque, veja, o Japão tem várias marcas que ultimamente estão se tornando cada vez menos rentáveis, que são Panasonic, Sharp, Toshiba e Fujitsu.
Essas 4 marcas, por exemplo, são das que estão tendo menos royalties nos últimos anos. Por outro lado, as que estão indo bem são a Sony está indo bem. Depois a Toyota está indo muito bem. São das empresas maiores, pelo menos das marcas que posso mencionar e que vocês conhecem, mas de outras empresas que também vão bem. Depois já são marcas bancárias e coisas do tipo. Mas o fato é que me surpreende que a Sony ainda continue sendo bem-sucedida. Olha, porque pra mim, hoje em dia, Sony é basicamente PlayStation. O que são câmeras? Vocês já sabem, a quantidade de pessoas que tanto eu quanto outros criadores de conteúdo estão usando da Jiang Innovations. A câmera que eu uso é da Jiang Innovations. Já parei de usar Sony, porque o problema das câmeras Sony, que realmente tem um nível de qualidade muito alto. Mas cara, sinceramente, carregar esse trambolho pra gravar vídeos, sendo que eu tenho isso aqui. Tendo isso aqui que estabiliza e tem a câmera, tela, tudo e microfone integrado. Já era, não quero mais isso. Que além disso, ainda tenho que conectar o adaptador, o receptor para áudio e microfone separado. Mas enfim, felizmente a Sony está se saindo bem. Mas o Japão, vamos ser sinceros, pessoal. O Japão é um país que ultimamente quase não está inovando em tecnologia. Os chineses dominam o mercado. Uso câmera chinesa. Vamos ver depois. Uso iPhone. Alguém aqui usa celular japonês? A maioria usa iPhone, Samsung ou Xiaomi, marcas chinesas. Ou seja, ninguém usa celular da Sony, por exemplo, ou da Sharp. E justamente um desses problemas que o Japão tem é: por que não está inovando? A realidade é que isso é culpa da cultura empresarial japonesa. Hoje em dia, todos os CEOs de todas as grandes empresas japonesas são pessoas mais velhas. Ou seja, são todos veteranos que só querem estabilidade. E, claro, ao buscar estabilidade, eles não buscam inovação, porque a inovação está ligada ao risco. Não me interessa mostrar o maldito cachorro, Jordi! Mas esse telefone é muito bonito. Mas eu não me importo! Esse cachorro é uma porcaria! Vocês sabem o que eu acho desse cachorro? É isso que a Sony faz! Um cachorro de estimação que custa $2.000! Gente, vocês acham que isso é inovar? Você pode comer biscoitinhos cibernéticos com a última atualização. Compre um pra você! Bom, tá vendo? Você não vai comprar. Você adora, mas não vai comprar. Esse é o problema das marcas japonesas. Elas não querem inovar. Porque inovar envolve risco. E as empresas japonesas com CEOs de idade avançada não querem correr riscos. Justamente tem a questão de não demitir e também de não inovar mais. A época de inovação ficou nos anos 80. Sempre falo que o Japão dos anos 80 já vivia o ano 2000 e em 2025 ainda está no ano 2000. Basicamente, o Japão é visto como um país moderno e tecnológico, e realmente possui muita tecnologia. Está bem em relação à tecnologia, mas já não é um país que realmente esteja inovando nos últimos anos. As marcas, em geral, pessoal, ou seja, sempre há avanços, mas não em um nível que se diga: isso pode explodir, mas no mundo, só que acaba ficando muito restrito ao mercado japonês. Ou seja, quase 60% da população do Japão usa iPhone, só para vocês terem uma ideia, e é uma marca de fora. Eu tenho um relógio Citizen, que essa sim é uma marca japonesa, mas é porque eu gosto de relógios tradicionais. Que também na Espanha, acho que em Barcelona, houve demissões em massa por fechamento de fábricas da Nissan também. Não sei se no México também? Em muitos lugares do mundo, fecharam e demitiram muitos trabalhadores da empresa Nissan. Ou seja, a Nissan está realmente por um fio. Vamos ver. E depois, a uns 400 metros do que é Ginza, temos esse ambiente de mercado, né? Tsukiji, que é onde estamos, pertence ao distrito de Chuo, não ao distrito de Ginza. Mas olha, são literalmente 400 metros daqui até a região de Ginza. Então vamos procurar algo para comer. Faz vários meses, ou talvez mais de um ano que não venho aqui. Mas é a primeira vez que vejo o Wagyu Burger. Isso aqui é feito muito para turistas. Mas estou muito curioso. Vamos ver, quanto custa? 2.500 ienes. Não sei, vamos ver. Esse é o clássico que eu chamo de armadilha para turista. Especialmente essa coisa de carne Wagyu que tem em mercadinhos e coisas do tipo. Tem muito. Eu esqueci.
Mas hoje, que é quarta-feira, hoje é o dia em que mais lugares estão fechados no mercado. Porque aqui eles trabalham aos sábados e domingos. E outra coisa, nunca venham depois das 3 da tarde, porque às 3 da tarde já está quase tudo fechado. Aqui eles chegam às 6 da manhã. Não perguntem por quê, mas no Japão não há tradição de mercados noturnos, diferente de outros países asiáticos. Aqui é tudo de dia, desde cedo pela manhã. Aqui por este corredor temos alguns lugares abertos. Ah, esse está bom! Tem na barra! Bom, hoje vamos comer kaisendon, ou seja, tigela de arroz com peixe e acompanhado de nihonshu, o vinho de arroz, que todos conhecem como sake. Ai, que delícia que está! Está muito bom. Vamos ver, aqui está uma das minhas partes favoritas do sushi, que seria o negitoro, que é o atum, mas a parte mais macia, que é retirada raspando. E com diferentes pedaços de peixes ao redor. E esse prato custou cerca de $15, mais ou menos. Não está tão ruim, porque nesse bairro e nesse mercado se come bem caro, porque é muito turístico, muito turístico. E a verdade é que os preços estão um pouco inflacionados. Mas a qualidade daqui não falha. Tem lula, um pouco de polvo, salmão. Aqui você só vê turistas, quase não vê japoneses. E às vezes você acha que é japonês, mas na verdade são chineses. E eu fiquei com fome, então pedi um set de sushi. Continuei com fome e ainda sobrou muito nihonshu. E nihonshu sozinho, sem sushi, achei um pouquinho triste. Então, bom, aqui a forma correta é colocar, pôr, adicionar um pouquinho de wasabi por cima. Girar um pouquinho, segurar de cada lado e molhar só um pouco o peixe. Não exagerar, hein? Vale os 18 euros que você pagou? Olha, não vale, mas eu prefiro ir nas redes baratas, sinceramente. Já sei do que gosto lá. Os pratos são ótimos. Você estava com fome, Naka? Vamos ver o último pedaço de otoro. Derrete na boca. Digamos que é isso. Mesmo que você não tenha dentes. No final do mercado, por exemplo, tem esse templo que foi colocado ali para dar boa sorte e proteção aos pescadores. Faz todo sentido. E toda aquela parede branca que vocês veem ali é onde ficava o antigo mercado, onde aconteciam os famosos leilões de atum e tudo mais. Mas isso já foi transferido para Toyozu, que agora é o mercado central de peixes de Tóquio. Mas tenham em mente que para o turista não serve de nada. Não vão, porque na verdade ir lá é uma completa perda de tempo. Ou seja, se quiserem ver o leilão, tem que ser às 5 da manhã. Vocês só conseguem ver tudo de longe, bem pequeno. Por isso, não vão. Não vale a pena. Recomendo visitar o mercado uma vez, mas tudo lá é muito caro. Mas enfim, isso é tudo que vamos falar de turismo hoje, eu acho. Isso aqui é o edifício Wako, que é um dos prédios mais emblemáticos de Tóquio. Não só de Ginza, porque é um prédio que foi construído no início do século XX e sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que toda Tóquio foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, mas esse prédio resistiu. Não só é muito emblemático com relação à estrutura do início do século XX de Tóquio, mas também porque esse prédio foi destruído pelo Godzilla no primeiro filme do Godzilla, em 1954. Porque, claro, naquela época, em 54, era o único prédio grande, imponente e importante que Tóquio tinha. Tirando o parlamento, né? Bom, o prédio por dentro é uma relojoaria da Seiko. Tem vários andares. Mas sim, é um prédio de boutique, de coisas de marca. Ou seja, por dentro está modernizado, mas por fora é a fachada antiga. Bom, e aqui em Ginza, reparem, estamos em uma rua que não diz muita coisa pra gente. Mas claro, tem uma parte de Ginza em que, entre aspas, se esconde tudo o que seria a área dos Kyabakuras, ou seja, dos hostess clubs. Olhem, eu coloco Kyabakura e é como se essa área estivesse concentrada, né? E aqui estão todos. E o fato é que aqui você pode encontrar os Kyabakuras mais caros do Japão, basicamente. Onde eles estão? Aqui, perdidos em diferentes andares. Aqui você tem a plaquinha pequena
que te diz o nome do lugar. E o fato é que, assim, procurando os resultados no Google, cliquei no primeiro. E sabem quanto custava? O serviço de mesa, somente o uso da mesa, o de balcão era 30 mil ienes e o de mesa era 40 mil ienes por pessoa. Ou seja, 200 ou 300 dólares só para usar a mesa. Depois eu olhei outros lugares e, em média, era 1 hora, 120 dólares mais ou menos. Também não é barato. Mas sim, essa é uma área famosa por ter garotas que trabalham em Kiabakura, ou seja, em um clube de anfitriãs de Ginza. São garotas que ganham muito bem, que ganham muita grana, mas claro, são garotas de altíssimo nível, muito, muito top. Já fiz vídeos e falei bastante sobre a cultura e o que é. Os Kiabakura e os Hostess Clubs, que basicamente são garotas de companhia em bares, ou seja... E isso é algo que também acho incrível na cultura japonesa, que aqui tanto um homem quanto uma mulher podem trabalhar à noite e, em uma única noite, podem chegar a ganhar até 10 mil dólares. E nem precisaram tirar a roupa, ou seja, não precisaram dormir com ninguém. Isso é algo que, para mim, é incrível no Japão. É algo que, até hoje, eu mesmo nunca consigo entender completamente. Como pode haver pessoas com tanto dinheiro que realmente podem gastar em uma garrafa de conhaque que custa 15 mil dólares? E gastar isso em uma noite? E sabendo que metade vai para o local e a outra metade vai para o rapaz ou a moça. Isso é algo que eu não sei em quantos países do mundo pode acontecer. Mas, enfim, no Japão isso acontece. E muito, não só em Ginza. Que justamente esse é um caminhão com uma propaganda de um Kiabakura, né? Que se chama Jungle Tokyo Ginza, mas é o claro exemplo de uma propaganda de um Kiabakura, de um Hostess Club. Olha, se tem algo que eu gosto muito do Japão, é que mesmo estando em um bairro de gente rica e tudo mais, o que você quiser. Eu gosto muito da cultura que os japoneses têm, de não ostentar demais o dinheiro que possuem. Sim, por esse bairro você pode ver carros de luxo, obviamente as boutiques, restaurantes dos mais caros e tudo isso. Mas em geral, sabe, a quantidade de japoneses que eu conheci, e eles se vestiam assim, usavam roupas da Uniqlo, ou seja, ou diretamente, ou simplesmente pegam o transporte público, pegam o trem. E isso é algo que eu gosto muito do Japão, porque o Japão, os japoneses, de certa forma, são bastante austeros, né? Ou seja, eles não mostram muito isso, e é algo que eu sempre converso bastante com muitos amigos. De que todos nós temos amigos japoneses que são cheios da grana, e sabemos que eles têm muito dinheiro, mas vão aos mesmos bares fuleiros que todo mundo vai. Não ficam ostentando marcas, ou se por acaso tem, não ficam usando essas coisas o tempo todo, sendo que... E outra coisa super importante, os japoneses não têm o costume de ter empregados domésticos. Ou seja, pessoas como aquela clássica de ter a senhora que limpa sua casa ou que cozinha para você. Ou o motorista, isso é algo que se vê muito, muito, muito pouco. Ou seja, pessoas que têm motorista e mordomo e toda essa coisa. Normalmente, isso costuma acontecer se já são pessoas com muito dinheiro. Obviamente, e mais velhas, que não conseguem fazer tudo sozinhas. Mas veja, eu que assisto, por exemplo, muita televisão japonesa o tempo todo. Constantemente vejo celebridades em programas de entrevistas onde falam sobre coisas do dia a dia, como assuntos diversos, de limpar a casa, de cuidar dos filhos, de fazer compras de coisas, problemas com a vida cotidiana, com o transporte público. Você percebe que as celebridades do Japão são pessoas completamente comuns, só que com muito dinheiro. E isso é algo que eu gosto muito na cultura dos japoneses em geral. Sempre, sempre, sempre há exceção. Não é à toa que há um monte de prédios luxuosos por essa região, né? Mas de modo geral, se compararmos especialmente com alguns países latinos, onde é comum ter quem limpe a casa, quem tenha motorista, e isso, em comparação, o Japão tem muito, muito pouco. E esta é uma loja de brinquedos que tem 4 andares. É a primeira vez que eu entro. Mas como o pai da minha esposa trabalhava em um banco importante desse bairro, no bairro de Ginza, aliás, ele e a esposa dele se conheceram no mesmo bairro de Ginza.
Ele me contava que aqui o pai dele sempre comprava os presentes de aniversário e todas essas coisas para ele. E a verdade é que é uma loja de brinquedos bem grande e muito variada. Olhem os bonequinhos do Ultraman. Aqui, presume-se que pais ricos comprariam brinquedos luxuosos para seus filhos. Acredito que isso ocorre desde os anos 80 ou 90. Como essa loja de brinquedos provavelmente era muito emblemática, por ter de tudo que era brinquedo novo do momento, né? Veja, o bairro de Ginza não se tornou o bairro rico por acaso, né? Ou seja, já desde o século XIX, no final do século XIX, a corte imperial já havia decidido que perto do Palácio Imperial deveria haver uma área de lojas de luxo. E ali procuraram os comerciantes mais ricos. As maiores marcas que existiam naquela época sugeriram que todos ficassem em Ginza, não neste bairro. E isso, obviamente, fez com que hoje em dia a propriedade em toda essa área seja extremamente cara. Olhem esta relojoaria. Há 1 ano e meio, 2 anos, saiu nas notícias sobre um grupo de jovens, eram uns 3, acho, ou 2, que entraram nesse local, mascarados com uns sacos e uma barra de ferro. Começaram a quebrar os vidros onde estavam os relógios, obviamente relógios Rolex, etc., super caros, e começaram a colocar tudo em sacolas. E lá fora saíram, estavam aqui. Aqui tinha um carro esperando por eles e era em plena luz do dia. As pessoas estavam filmando do lado de fora e mostraram como eles fugiam. Entravam no carro e iam embora. E o que aconteceu? A placa do carro estava lá. Pegaram todos antes de anoitecer! Depois veio o julgamento. Nas notícias, nunca mostraram os rostos deles. Mas, basicamente, quer dizer, eles tinham entre 19 e 21 anos. Algo assim, os 3 ou 4 que estavam envolvidos no roubo. Mas vejam, aqui tem um prédio inteiro da Balenciaga, um prédio inteiro da Dior. Por esse lado, depois temos 2 prédios da Vuitton, o da Bulgari. Muitos comparam essa avenida à 5ª Avenida de Nova York, que não conheço. Mas as pessoas que conhecem me dizem que se compara muito com isso. Com boutiques de lojas de ultraluxo e mega caras por toda a avenida. E que além disso, você tem outras lojas entrando. Por outro lado, há algumas lojas que não são tão de luxo assim. Mas é como dizer, ir às compras ou comprar algo em Ginza. Como que sempre dá mais status às coisas. E a 2 quadras do que é a região de Ginza. Olhem, aqui já temos o que seriam os típicos izakaya, que são os bares mais simples, que justamente são lugares que você não dá 2 centavos por esses lugares, porque você os vê feios, velhos, seja lá o que for. Mas esse é um ambiente que os japoneses gostam muito. Não são necessariamente lugares baratos, além disso. Mas o que quero dizer sobre o tema dos japoneses e dos luxos é que tenham dinheiro ou não. Nem todos vão a lugares gourmet, super chiques, caros, sofisticados para comer. Mas eles gostam muito desse ambiente, que é um ambiente descontraído. E é um lugar ao qual qualquer pessoa japonesa comum tem acesso. Não são baratos, mas também não custam uma fortuna. E isso é algo que eu aprecio muito na cultura deste país, não é? Agora vou contar um pouco para vocês sobre o simbolismo de Godzilla. Sou muito fã do primeiro filme do Godzilla, de 1954, e de Godzilla Minus One. O fato é que depois, Godzilla ficou muito infantilizado. Mas o primeiro filme do Godzilla é um filme muito trágico, muito sério, e tem muita mensagem por trás. O filme começa basicamente com um tufão em que as pessoas estavam perdendo suas casas. E depois do tufão, eles perceberam que havia radiação nos restos de água e que os peixes, as pessoas que estavam pescando, não conseguiam pescar, porque os peixes estavam mortos. Basicamente, esse tufão tinha sido provocado pelo Godzilla desde o mar. Ou seja, tufão, radiação, fome. Quando Godzilla chega à Terra, seus passos enormes pareciam terremotos. E quando ele chega à cidade, o exército é mobilizado. O mais próximo de declarar guerra, e obviamente todos os incêndios que ele estava causando, os desastres do próprio Godzilla. Ou seja,
Godzilla era a representação de todos os tipos de desastres que o Japão poderia ter sofrido até aquele momento, mas resumido em um monstro. E o fato é que o filme, por exemplo, Godzilla -1, Minus One se chama Minus One, porque é baseada em... basicamente, quando a Segunda Guerra Mundial está terminando e se desenvolve depois que a guerra já acabou. O diretor do filme disse que o filme se chama -1 e não Godzilla 0, porque o -1 representa a situação de Tóquio do Japão. O Japão, depois da guerra, estava em 0 e a única coisa que podia acontecer com algo como Godzilla, que era pior do que estar em 0, era estar em -1. Era como se o país já estivesse em números negativos, entende? E o fato é que Godzilla -1 é, para mim, uma joia do cinema, porque representa tudo o que... A essência de Godzilla, não tanto nos detalhes de tufão, radiação e tudo mais, não tudo, mas sim a essência de que era um monstro que basicamente estava destruindo o Japão em sua pior situação, no pior momento de todos. E é o único filme do Godzilla que, realmente eu gosto muito da história humana, porque é basicamente o que teria acontecido se Godzilla tivesse existido na época dos anos 50 ou 40, inclusive. Eu recomendo muito. Na verdade, Godzilla é uma figura que, para mim, é a essência da arte pop japonesa, como o maior símbolo. Porque depois disso, Godzilla abriu caminho para muita cultura do que é a ficção científica japonesa e todo esse tipo de coisa. Nos primeiros filmes, era o Godzilla carregando vagões de trem na boca, então teria que ser por esses trilhos. Mas algo muito curioso é que no primeiro filme, embora tenha aparecido a torre do relógio do edifício Ako, ele nunca chegou ao Palácio Imperial. É que eu acho que era uma época muito delicada, e era um tema muito delicado. Dizer que Godzilla chegou e destruiu o Palácio Imperial, porque o Palácio Imperial foi a única coisa que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Os americanos bombardearam absolutamente toda Tóquio, exceto o Palácio Imperial, porque a ideia não era matá-lo, era que ele desse uma rendição oficial. E por isso, o Palácio Imperial ficou intacto. Todo o resto de Tóquio foi bombardeado com bombas incendiárias. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mais um desses, passeando por bairros e contando pequenas histórias. Até a próxima! Abraço pra você, família, seu pet e até pro vizinho. Tchau!